Todo mundo conhece quando essa mulher foi levada até Jesus pelos líderes religiosos. O interessante é que com uma mão elas levaram a mulher e na outra mão tinha o quê? Pedra. Religiosos são assim. Uma via eles falam de Jesus, mas na outra via eles têm que ter uma pedra para tirar. É ou não é? Às vezes a pessoa é levada para uma igreja, mas a primeira falha dela, ela é apedrejada. Ele é apedrejado. E fizeram isso com aquela mulher. Levaram ela e ainda tentaram induzir Jesus. Tentaram Jesus. Porque eles não queriam só condenar aquela mulher, como queriam condenar Jesus com as palavras. Usaram a lei de Moisés. Na lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz para Jesus? E Jesus sempre dizia que ele estava acima da lei, acima do templo, acima do sábado. Jesus, ele quebrava regras religiosas para salvar uma vida. Jesus sempre priorizava a vida. Nós devemos fazer o mesmo, sempre priorizar vida, e não regra religiosa, regra de igreja, de religiosa. Amém? O Evangelho, Jesus não trouxe regras. Jesus trouxe o caminho, a verdade e a vida. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que será que Jesus escrevia, né, irmãos? Até hoje ninguém sabe. Mas eu penso que Jesus estava escrevendo uma nova história da vida daquela mulher. Porque a sociedade já tinha escrito, né? Condenada, pecadora. Mas Jesus não. Aí diz o versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Existem situações na nossa vida, irmãos, que é só eu e Deus, só você e Deus. Quem já se viu assim? Mas Ele é suficiente. Amém? Quantas vezes você já disse: poxa, todo mundo me abandonou, todo mundo me virou as costas. Eu já passei por isso. E aí a gente lembra, mas a gente tem Jesus. Essa mulher se viu só, mas Jesus estava ali com ela. Amém? E aí, versículo 10 agora. Quando ela ficou só, ela e Jesus, aí versículo 10. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? O que Jesus perguntou agora? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse-lhe Jesus, o quê? Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Então o que nós aprendemos nesse versículo 11, quando Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Primeiro, que a mensagem do Evangelho não é de condenação. Quando Jesus fala isso, ele estava mostrando para aquela mulher, e mostrou para os religiosos fariseus que tiveram que sair, jogaram a pedra e foram embora, que ele não veio para condenar ninguém. A mensagem do Evangelho não é de condenação. Se a pessoa ouve uma pregação, se a pessoa vai no lugar e tudo é condenação, ela se sente condenada, as pessoas estão sempre apontando o dedo, sempre aquele sentimento de acusação, então não está vivendo no Evangelho, não está ouvindo a pregação do Evangelho, mas a pregação da religião. Porque a religião, sim, a religião condena. Os homens condenam. As pessoas nos condenam. Mas Jesus não veio para condenar. Não é só esse texto que mostra que Jesus não veio para condenar. Tem outro texto que nós vamos ler aqui, ele mesmo disse que ele não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvar. Então, toda e qualquer mensagem de condenação, de acusação, não vem de Jesus.
A pessoa pode se falar de Deus, pode falar que é um líder, que é um pastor, que tem um cargo na igreja, pode falar que é evangélico há tantos anos, mas se aponta o dedo para acusar e condenar as pessoas, isso não é evangelho. Porque a mensagem do evangelho não é apontar o dedo para acusar, é estender a mão para ajudar. Não importa a situação e não importa quem seja. Porque às vezes a gente seleciona quem a gente quer ajudar, né? Mas não importa quem seja. Então, a mensagem, quando Jesus disse, nem eu também te condeno, então ele estava mostrando para o mundo inteiro que a mensagem do evangelho não é de condenação. Aqui pode ter certeza, não que esse lugar é especial ou melhor do que os outros, mas aqui você não vai se sentir condenado. Nós não vamos nos sentir condenados. Eu, por muitos anos, já me senti assim, quando estava na religião. Mesmo sendo uma pessoa de Deus, mesmo sendo um pastor, até mesmo um pastor, e fazendo a obra a todo vapor, vamos dizer assim. Mas sempre com aquele sentimento de condenação, sempre com aquele sentimento, alguma coisa eu estou devendo para Deus, alguma coisa eu fiz errado. Porque a religião, é assim que a religião trabalha, com medo, culpa, acusação. E o evangelho não é isso. Jesus nunca trouxe uma mensagem para colocar medo, nunca trouxe uma mensagem para acusar. Tem muita gente que fala assim, o evangelho é confronto, porque Jesus confrontava. Mas procura na Bíblia, você não vê Jesus confrontando os pobres e pecadores. Jesus confrontava, eram os líderes religiosos, que eles tinham uma aparência exterior, mas dentro era como um sepulcro caiado, bonito por fora e imundo por dentro, cheio de preconceito, cheio de acusação. Os religiosos naquela época eram assim e hoje são assim. Falam que são de Deus, falam que oram, que jejuam, que vão na igreja todo dia, que já leram a Bíblia toda, mas dentro do coração cheio de ódio, de mágoa, sempre pensando maldade das pessoas, sempre querendo o pior das pessoas, falando mal da vida dos outros, julgando, condenando. Assim são os religiosos. Porque eles aprenderam assim, por isso têm a necessidade de estar sempre condenando, acusando as pessoas. Então, graças a Deus, pode ter certeza, irmãos, que aqui nós nunca vamos nos sentir condenados, pelo contrário, nós vamos nos sentir perdoados. Porque a mensagem do Evangelho não é de condenação, é de salvação. É de perdão, é de reconciliação. Se você ler lá em 2 Coríntios 5,18, não precisa abrir tua Bíblia agora, lá diz que Deus se reconciliou com o mundo. Foi uma decisão dele, antes da gente decidir se a gente queria ou não. Ele se reconciliou com o mundo. E ele nos deu o ministério da reconciliação. E como que ele se reconciliou com o mundo? Através do sacrifício onde? Através do sacrifício? Na cruz. A reconciliação já foi feita. Não é algo que eu vou fazer, não é uma consagração que eu faço, tantos dias de jejum, para ver se Deus me aceita, e aí agora eu estou reconciliado com Ele. Eu faço lá um propósito, Senhor, o Senhor me aceita agora? Eu dei o meu dízimo, eu dei a minha oferta, eu fiz jejum, eu me consagrei, agora tu aceita? Aí Deus fala, sim, agora sim. Então, agora eu estou reconciliado. Não, a reconciliação já foi feita antes de nós nascermos. Foi feita onde? Na cruz do Calvário. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é de condenação. Por isso que cantamos a música, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Está lá escrito em Romanos, abra lá, Romanos capítulo 8. Irmãos, muitas pessoas estão indo nas igrejas evangélicas e elas estão saindo de muitas igrejas oprimidos, angustiados. Mas por quê? Por causa da palavra de condenação. Estão saindo amargurados. Por exemplo, dia de Santa Ceia. Tem gente que no dia da ceia a pessoa sai mais oprimida. Por quê? Porque na religião o dia da ceia é dia de condenar, dia de falar de pecado. E a ceia não é para isso, a ceia não é para lembrar do pecado, a ceia é para lembrar do perdão, da salvação que já foi conquistada na cruz. Tem gente que em certas igrejas, dia de ceia, a pessoa vai em todos os cultos. Quando é dia de ceia, a pessoa não vai. Quem conhece pessoas assim? Talvez um dia nós fomos assim. Aí é o dia de ceia, então eu não vou, porque o pastor vai falar de pecado e eu estou com a minha vida errada. Quer dizer, aquela mensagem é de acusação, de condenação.
Mas a mensagem do Evangelho é essa aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há. Não existe mais, amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? É ser membro de uma igreja? Sim ou não? Não. Estar em Cristo Jesus é crer na sua palavra, é crer no seu sacrifício na cruz e crer, Ele está no meu coração. Irmãos, vou até contar uma coisa que quinta-feira que nós estávamos aqui, o irmão Alexandre, ele viu conversando com um rapaz ali. Depois eu falei para ele que qual era o teor da nossa conversa. O rapaz estava aqui do lado de fora e ele me viu na porta, ele falou assim, ele estava fazendo um trabalho ali, ele falou assim para mim, ó irmão, eu conheço a palavra também, eu já fui de igreja, eu já fui batizado, mas eu estou desviado da igreja, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Aí como ele estava fazendo um trabalho ali, aí ele continuou fazendo trabalho. Eu ouvi, mas ainda continuei na porta. Aí de repente, mais pra frente eu fiz assim para ele, vem aqui, chamei ele. Quando ele voltou, eu falei assim para ele assim, olha, você está desviado, é do prédio. Mas de Jesus você não está. Você acabou de falar que crê nele, ele está aí no teu coração. Irmãos, quando eu falei isso, precisa te ver a alegria dele. Ele parou e falou assim, nunca tinha pensado nisso. Sabe por quê? Porque ninguém tinha falado isso para ele. Porque talvez os crentes religiosos falam o quê? Você está em pecado, você está desviado da igreja. Se você não voltar a tempo, você vai para o inferno. Você está longe de Deus. Então ele ouviu uma coisa que ele nunca tinha ouvido. Ao invés de eu falar que ele estava desviado da igreja, que ele estava condenado, não. Eu falei para ele, você está desviado do prédio. Prédio, isso aqui é um prédio. Nós já aprendemos, Deus não habita aqui desse local. Deus mora onde? Em nós. E eu falei para ele, você está desviado do prédio, mas não de Jesus. Você acabou de falar que você crê nele. E quando ele ouviu isso, que ele nunca tinha ouvido, ele parou e falou assim, verdade. Ele ainda fez assim, eu nunca tinha ouvido isso. E ficou feliz. E eu fiquei contente. Depois vim aqui para dentro, contei isso para o irmão Alexandre, fiquei falando, o rapaz acabou de falar isso, e ele ficou todo contente. E quem sabe ele até vai voltar para o prédio, talvez onde ele congregava, ou em outro lugar. Mas o mais importante é ele entender que Jesus estava onde? No coração dele. Essa é a mensagem do Evangelho, não é de condenação. Eu poderia aproveitar aquele momento e trazer mais condenação. Quantas condenações ele já não deve ter ouvido? Você está em pecado, você não vai na igreja, por isso sua vida não muda. Ah, sabe o que está acontecendo na sua vida? Porque você não está na igreja. Qualquer problema que acontece, por quê? Porque você não está indo na igreja. Como se a igreja, o prédio, fosse o local de abençoar as pessoas. Como se o prédio fosse um local santo. E não é. Santo é eu, é você, por causa de Cristo que está em nós. Amém? Então, a mensagem do Evangelho não é de condenação. A mensagem do Evangelho é essa aqui, ó. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando o Novo Testamento fala de carne, Paulo fala de carne, nem sempre está falando de pecado. Está falando do natural. Isso que ele diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais na carne, ou seja, no natural, na minha própria justiça. Agora eu sei que eu vou ser abençoado, por quê? Porque eu fiz o jejum. Porque eu dei a minha oferta, dei tudo que tinha para a igreja. Eu vendi meu carro e dei para a igreja. Fiz o meu sacrifício. Agora eu vou ser justificado. Não, isso não é justiça. É eu tentando fazer minha justiça própria. A justiça já foi feita por ele aonde? Na cruz. E quando eu entendo isso, aí eu estou no Espírito. Isso é o Espírito. O que é estar na carne nessa questão? Estar na carne está no natural. É eu tentar me justificar. Eu vou fazer uma campanha para Deus me abençoar. Jesus nunca mandou ninguém fazer campanha para ser abençoado. Ele mandou crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se eu faço uma campanha, termina a campanha, aí eu oro, Deus, agora o Senhor tem que me abençoar. Porque o pastor falou para mim fazer 7 dias. Eu fiz. Até bato o pé. Agora o Senhor tem que me abençoar. Por quê? Porque eu fiz a campanha. Isso é do Evangelho? Não, porque Jesus nunca mandou fazer isso. Porque a justiça não é minha, não é nossa. Não foi porque eu fiz que agora Deus tem que me abençoar. É por aquilo que já está feito.
Já está feito. Então a mensagem do Evangelho é essa, que não há condenação. A mensagem do Evangelho é perdão. Eu vi uma frase que eu achei tão bonita. A religião é sobre a nossa bondade ser recompensada. É assim que a religião prega. Você tem que ser bonzinho para Deus te recompensar. Mas o Evangelho é sobre a nossa maldade ser perdoada. E Ele perdoa. Quem crê no perdão? E a gente já foi muitas vezes mal. Não no sentido de querer... Às vezes até foi no passado. Mas muitas vezes a gente foi mal inconsciente. E o Evangelho é sobre nossa maldade ser perdoada pela graça de Deus. A religião, ela prega o quê? Você tem que ser bonzinho para Deus te recompensar. Isso é religião. Então a mensagem do Evangelho não é de condenação, é de perdão, é de salvação. Amém? Jesus disse aqui, para a gente finalizar, João capítulo 3, diz assim o Senhor Jesus, vamos ler juntos? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém? Se você continuar lendo depois na tua casa, ele vai falar assim, não sou eu que condeno. A pessoa que não crê, ela já está condenada pela sua própria decisão e atitude, mas não é Ele. Porque Ele não veio para condenar ninguém, irmãos. Só o último versículo que eu lembrei agora, Lucas 9, diz aqui no versículo 51, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir para Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. Samaritano não se dava com o judeu, né? Versículo 54. E os discípulos, chamado quem? Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos... Olha só, olha qual foi a ideia deles. Querem que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias também fez? Irmãos, olha só, discípulos de Jesus, andando com Jesus, Jesus só pregando o amor, e eles o quê? Tentando imitar quem? Elias. É como nos dias de hoje, os religiosos falam que creem em Jesus, falam de Jesus, mas querem imitar quem? Moisés, Elias, os profetas do passado. Nós temos que imitar quem? Cristo, Jesus. Aí, Jesus diz aqui, versículo 55, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Quando Jesus diz, vós não sabeis de que espírito sois, estava falando, vocês não são do espírito do Evangelho, vocês estão ainda no espírito da antiga aliança, olho por olho, dente por dente. Não foi isso que eu ensinei, não foi o que Jesus ensinou. Aí o versículo 56, o que Jesus disse agora? Porque o Filho do Homem não veio para quê? Para destruir as almas dos homens, mas veio para quê? Para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então Jesus veio para salvar. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é de salvação, é de perdão, é de misericórdia, é de graça. A religião é de condenação, a religião aponta o dedo, mas o Evangelho estende a mão. O que nós temos sido? Aqueles que apontam o dedo acusando ou aquele que estende a mão para ajudar? Aquele rapaz que falou para mim que estava afastado do prédio da igreja. Quantas condenações ele não ouviu? Quantas vezes talvez alguém apontou o dedo, a sua vida não vai para frente porque você está afastado da igreja? Mas eu fiz diferente, eu estendi a mão e falei assim, você só está afastado do prédio, Jesus está aí no teu coração. E ele se sentiu muito melhor. Amém? Então vamos viver essa mensagem do Evangelho. Não se sinta condenado. Amém? Creia no perdão, creia na misericórdia, creia na salvação. Quem crê na tua salvação? E também não passe mensagem de condenação para ninguém. O mundo, as pessoas por aí já estão por aqui de tanta acusação. As pessoas não querem ir mais para a igreja nenhuma, sabe por quê? Porque vão lá para ouvir acusações, condenação. As pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho, que é estender a mão e falar, Jesus
te ama, Jesus te salva, Ele quer mudar a tua vida. Nem tudo está perdido. Você não está condenado, para a tua vida tem jeito. Jesus mora no teu coração. Quando você fala isso para alguém que fala assim, poxa, mas eu não vou na igreja, eu faço coisa errada, e quando você fala, Jesus está aí com você. Quando a pessoa entende isso, sabe o que acontece? O final lá do texto, que eu não vou pedir para você voltar, mas em João a gente leu que Jesus disse duas coisas para a mulher, lembra? Nem eu também te condeno. Depois ele disse o que para ela? Vai, não peques mais. Por que ele falou depois isso? Porque quando ele passa a mensagem de perdão, a mensagem não de condenação, a pessoa se sente bem para ir embora e não pecar mais. Por que as pessoas estão dentro de muitas igrejas, ouvem a palavra, mas continuam vivendo em pecado? Porque ao invés de ouvir uma palavra de perdão, de salvação, estão ouvindo condenação. Quanto mais condenam alguém, mais essa pessoa peca. Quando a gente descobre que fomos perdoados, a gente não vive mais vivendo uma vida errada de pecado. Por isso Jesus disse, eu não te condeno. Você não está condenada não, minha filha. Você pode ir tranquila e não peca mais. Ela teve força para não mais viver aquela vida. Por quê? Porque ela recebeu o perdão. E é isso que nós temos que viver e passar para as pessoas. A condenação faz a pessoa viver uma vida errada cada vez mais. Quanto mais você fala que alguém está no pecado, que vai para o inferno, mais aquela pessoa piora. Quando você estende a mão e fala da salvação, aquela pessoa melhora.